Aqui é a professora Cíntia Loureiro para mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar um assunto muito importante da álgebra linear. É o escalonamento de matriz. Então, eu tenho um sistema linear, que tem de 3 ou mais equações. Eu vou resolver usando escalonamento. Como que eu vou fazer esse escalonamento? Eu vou usar as regras do escalonamento até chegar uma matriz desse tipo aqui, que eu tenho meu sistema escalonado. Então, vamos lá para a aula de hoje. Escalonamento de matriz. Então, vamos ver o que seria um sistema linear. O sistema linear é um sistema de equações lineares, que é equações do primeiro grau, com um conjunto de n equações e com n variáveis de primeiro grau, que eu já tinha falado antes. Então, eu tenho um exemplo aqui. Eu tenho um sistema linear. No meu caso aqui, ele tem 1, 2, 3 equações, que seria o meu m, e 3 variáveis, x, y, z. Então, meu m é o número de equações, no meu caso aqui são 3, e o n é o número de variáveis, no meu caso também são 3, x, y, z. Então, meu sistema linear pode ter 3, 4, 5... independente. E não precisa de ser o mesmo número de equações, o mesmo número de variáveis, tá? Quando eu tenho um sistema linear de 2 equações, é fácil resolver. Eu posso usar a substituição ou o método de adição. Quando eu tenho de 3 ou mais, esses métodos já não dá para resolver. Substituição de 3 por 3 até dá, mas fica mais complicado. Então, eu vou usar o método de escalonamento. Mas antes disso, nós vamos colocar na forma de matriz. Então, eu tenho um sistema linear aqui, eu vou colocar ele na forma de matriz. Como que seria esse colocar na forma de matriz? Eu vou tirar as variáveis aqui e vou deixar só os números. A primeira matriz que eu tenho é a matriz dos coeficientes. Então, quem que são os coeficientes? São os números que estão acompanhando as variáveis. Então, na primeira linha eu tenho 1, 2, 3 e 4. Na segunda, 3, 4, 8. Na terceira, 3, 6 e 6. Então, essa aqui é minha matriz dos coeficientes. A segunda matriz que eu tenho, também pode ser chamada de vetor, é a matriz das variáveis ou matriz das incógnitas. Quais são as variáveis que eu tenho aqui? Que é os valores que eu quero achar, x, y e z. E a última matriz é essa matriz aqui do meu termo independente. Quando eu termino o escalonamento, fica nesse lado aqui a minha solução. Então, que é 24, 50 e 48. A forma matricial é o quê? Eu pegar a matriz dos coeficientes, multiplicar pela matriz das variáveis e igualar a matriz do termo independente. Se eu fizer essa multiplicação de matriz aqui, linha vezes coluna, e depois igualar essa matriz, eu chego nesse sistema linear. Eu não vou fazer aqui, quem quiser ver essa operação de multiplicação de matriz, tem no vídeo do meu canal falando de multiplicação de matriz. O sistema linear, ele pode ser classificado como a maneira de número de soluções que o sistema tem. Então, ele pode ser possível de resolver e pode ser impossível. Quando eu falo que eu tenho um sistema possível de resolver ou um sistema compatível, ele pode ser sistema possível e determinado, significa que ele tem uma única solução para cada uma das variáveis, também chamado como SPD, ou sistema possível indeterminado, SPI. O sistema tem infinitas soluções para cada uma das variáveis. Ou o sistema pode não ter solução, que nós chamamos de sistema impossível, ou SI. No escalonamento, o que seria esse escalonamento? É a ação ou efeito de escalonar, de dar o formato de escada. O que é? Eu vou pegar o meu sistema linear e vou chegar nessa matriz em forma de escada. Aqui desse primeiro lado eu tenho aqui uma matriz identidade, onde eu só tenho a diagonal principal composta de 1, e o resto é 0. E aqui do meu termo independente, que seria a solução da minha matriz. Então, o objetivo é escalonar o sistema para me chegar nesse metro escada. Como que eu faço isso?
eu faço isso usando as 3 operações elementares, que seria a permutação, troca de 2 linhas da matriz, a multiplicação por escalar, eu vou multiplicar uma linha toda pelo número que não seja nulo, e a substituição, que é a soma de 2 linhas da matriz, sendo que uma linha está sendo multiplicada por um número. Então, vamos lá. Então, eu tenho um exemplo aqui, eu tenho um sistema linear, eu quero resolver esse sistema linear usando o método de escalonamento. Então, eu vou ensinar a primeira maneira de resolver aqui, fazendo escalonamento, colocando na matriz ampliada, achando os pivôs, tudo passo a passo. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou colocar na forma de matriz ampliada ou matriz aumentada. O que que é? Nada mais é do que eu tirar as variáveis aqui, deixar só os números, né? A matriz dos coeficientes mais a matriz do termo independente. Então, aqui, a matriz dos coeficientes, aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. E do outro lado aqui, a matriz do termo independente, que seria a solução. Então, coloquei a forma de matriz ampliada. Sempre eu gosto de separar aqui, coloco essa linha pontilhada, separando a matriz dos coeficientes com a matriz do termo independente. Quando eu resolvo, aqui eu vou ter uma matriz identidade, né? Quando o sistema é possível de resolver. E aqui eu tenho a minha solução. O segundo passo é encontrar o meu primeiro pivô. Quem que é o meu pivô? O pivô é o primeiro elemento da linha. Então, o primeiro elemento que aparece na linha não nulo, então se aqui fosse nulo, eu passaria para esse. Se esse aqui fosse nulo, eu ia passando para o outro, e assim por diante. Então, o primeiro elemento que aparece nessa linha não nulo, que número que é? É 1. Então, esse elemento, o primeiro elemento que aparece na linha não nulo, ele tem que ser sempre 1. Se ele não for 1, eu vou usar a operação de troca, né, de permutação, para trocar com uma linha para ele virar 1. Ou se não, a operação de multiplicação por escalar. Então, eu já tenho aqui o meu pivô. A primeira linha eu já tenho o pivô comum. Então, eu circulei aqui, é o meu pivô. Qual que é o meu próximo passo? Se eu já achei o pivô, eu vou zerar os outros elementos da coluna do pivô. Então, eu achei o pivô na coluna do pivô, só tem que estar ele. O resto dos elementos tem que ser nulo. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, vou numerar as linhas. Por que que eu numero essas linhas? Porque eu vou fazer as operações com as linhas. Quando eu estou resolvendo um sistema linear, usando o método de pivotação, tem que ser o mais organizado possível. Então, quem que eu quero zerar? Não é esse 3 e esse 3 aqui? Então, eu vou fazer a operação de substituição usando a linha 3, a linha 2, desculpa, que é a linha que eu quero zerar aqui, com a linha 1, que é sempre usando a linha do pivô. Então, qual que é a operação que eu vou fazer? Minha nova linha 2 vai ser o quê? Então, sempre eu coloco a linha que eu quero alterar, não é 2? Ela vai ser igual a ela mesma, sempre eu repito ela aqui. E vou o quê? Somar com a linha do pivô. Quem que é a linha do pivô? É essa linha aqui, multiplicada por um número. Que número que tem que ser esse? Sempre eu tenho que olhar aqui, ó. Aqui não é 3? Que número que eu somo com 3 que dá 0? Somente o menos 3, não é isso? Então, eu vou ter que multiplicar essa linha aqui pelo simétrico desse. Quem que é o simétrico de 3? Menos 3. Então, se aqui fosse 4, eu teria que multiplicar aqui por menos 4. Se aqui fosse menos 2, eu teria que multiplicar por mais 2. Então, multiplicar a linha toda. E a mesma coisa eu vou fazer com a linha 3, porque eu quero zerar. Por coincidência, como aqui é 3, vai ser linha 3 é igual a linha 3 menos 3 vezes a linha 1. Então, essas operações aqui. Eu não vou fazer direto de cabeça, eu vou fazer um rascunho aqui, passo a passo, para ficar mais fácil de compreensão. Então, vamos lá. Então, a primeira que eu quero fazer, linha 2 é igual a linha 2 menos 3 vezes a linha 1. Então, a primeira coisa, eu vou repetir a linha 2. Quem que é a linha 2? 3, 4, 8 e 50. Peguei aqui. Agora, eu vou pegar a linha 1 e multiplicar por menos 3. Então, aqui, ó. Menos 3 vezes 1,
menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 3 vezes 4, menos 12. Menos 3 vezes 24, menos 72. Eu multiplico todo mundo. Agora eu faço essa soma. 3 menos 3, 0. 4 menos 6, menos 2. 8 menos 12, menos 4. 50 menos 12, menos 22. Essa é minha nova linha 2, que eu vou colocar aqui, ó. Agora eu vou resolver a próxima, a linha 3. Então, o que eu vou fazer aqui? Linha 3 é igual a ela mesma, menos 3 vezes a linha 1. Repito a linha 3. 3, 6, 6, 48. É essa linha aqui. E vou multiplicar menos 3 vezes a linha 1. Como é a mesma coisa, eu já repeti aqui, tá, gente? Agora, fazer a soma. 3 menos 3, 0. 6 menos 6, 0. 6 menos 12, menos 6. 48 menos 72, menos 24. Então, eu já tenho a nova linha 2 e a nova linha 3. Então, eu vou colocar na minha matriz, no lugar da linha 2, eu coloco a nova, e no lugar da linha 3, eu coloco a nova também. Olha como que a minha matriz já está começando a ter o formato escada. Então, eu já tenho o pivô da primeira linha, já zerei a coluna dele. O que eu vou fazer? Vou passar para a minha segunda linha. Quem que é o primeiro elemento não nulo aqui? É o menos 2. O que eu tenho que fazer com esse elemento? Eu tenho que transformar ele em 1, usando uma daquelas 3 operações. Permuta não dá, porque eu só poderia trocar com a de baixo, eu não troco com a de cima. Quando eu já achei o pivô, eu nunca troco, faço permuta com ela. Teria que ser na linha de baixo. É 0, não adianta, aqui tinha que ser 1. Então, aqui eu vou usar a operação de quê? De multiplicação. Quando eu quero achar o pivô, eu uso a operação de troca, né, que é a permuta, ou a de multiplicação. Então, aqui, que número que eu multiplico por 2, por menos 2, que eu transformo em 1? Então, vai ser o quê? Eu vou multiplicar pelo inverso dele. Inverso de 2 é o quê? Meio. É a mesma coisa de dividir por 2. E também pelo simétrico. Para que ficar positivo, eu tenho que multiplicar por menos meio. Então, eu vou multiplicar toda a linha 2 por menos meio. Menos meio vezes 0, 0. Menos meio vezes menos 2 vai ficar menos 1 vezes menos 2 mais 2. 2 dividido por 2, 1. Menos meio que multiplica menos 4 vai ficar menos vezes menos mais 1 vezes 4, 4. 4 dividido por 2, 2. Menos vezes menos mais 1 vezes 22, 22. 22 dividido por 2, 11. Então, essa é a nova linha 2. Então, eu coloco ali e já tenho o pivô. O que eu tenho agora? Já tenho o pivô, eu tenho que zerar a coluna dele. Só fica ele aqui. Aqui, a linha 3 já está zerada. Então, eu só tenho que zerar a linha 1. Ai, Cíntia, mas eu não vou perder o meu pivô? Não, você não vai perder esse pivô aqui. O primeiro que você encontrou. Então, o que vai fazer? Quarto passo, então ali eu vou fazer a nova linha 1 vai ser ela mesma menos 2 vezes a linha 2. Lembrando aqui, isso aqui é 2, eu tenho que multiplicar aqui por menos 2. Sempre eu olho esse número aqui, multiplico por esse número com o sinal contrário, né? Seria simétrico ali. Então, quando eu faço a multiplicação, eu vou ter aqui, ó. Linha 1 é igual a linha 1 menos 2, linha 2. Então, L1 é igual a 1, 2, 4 e 24. Menos 2 vezes a linha 2, 0. 0 vezes menos 2, 0. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 2 vezes 11, menos 22. Somando aqui, 1 mais 0, 1. 2 menos 2, 0. 4 menos 4, 0. 24 menos 22, tenho 2. Então, como que ficou aqui? Então, eu já achei o primeiro pivô, zerei a coluna dele, achei o segundo pivô,
Zerei a coluna dele. O que eu tenho que fazer agora? Tenho que achar o terceiro pivô. Quem que é o primeiro elemento não nulo dessa linha? É o menos 6. Eu vou ter que transformar ele em quem? Em 1. Então, eu vou multiplicar por menos 1/6. Então, aqui. Menos 1/6 vezes 0, 0. Menos 1/6 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 6, mais 6. 6 dividido por 6, 1. Menos 1 vezes menos 24, 24 dividido por 6, 4. Então, aqui, ó, eu tenho quem? Meu novo pivô. Então, o que eu tenho que fazer agora? Zerar a coluna dele. A primeira linha já está zerada, então eu só tenho que zerar essa segunda aqui. Então, quem que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a linha 2 vai ser igual a ela mesma, menos 2 vezes a linha 3. Então, repetindo aqui, ó. Linha 2, que eu quero zerar isso aqui, vai ser igual a ela mesma, menos 2 vezes a linha 3. Sempre trabalhando com a linha do pivô da vez, né? Então, quem que é a linha 2? 0, 1, 2 e 11. Menos 2 vezes a linha 3. Menos 2 vezes 0, 0. Menos 2 vezes 0, 0. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 8, vezes 4, menos 8. Então, fiquei somando, eu tenho 0 mais 0, 0. 1 mais 0, 0. 2 menos 2, 0. 11 menos 8, 3. Então, essa aqui é a solução. O que eu tenho agora? Cheguei aqui, ó, no meu minha matriz escada. Então, eu tenho aqui, ó, só o pivô nessa coluna, só o pivô aqui nessa coluna e a mesma coisa. O termo independente é a minha resposta. Quem que é a minha primeira variável? X, Y e Z. Então, resolvendo esse sistema, eu tenho que o X é igual a 2, que é a primeira variável, o Y é igual a 3 e o Z igual a 4. Quando o sistema é possível determinar, isso significa que eu tenho apenas uma solução para esse sistema. Então, ele termina aqui bonitinho, com uma matriz de identidade desse lado, e aqui no meu termo independente, o meu resultado. Esse é um sistema possível de determinar. Se eu substituir esses valores no meu sistema linear do início, ele vai dar a resposta certinho. Então, essa é a solução das variáveis do meu sistema. Então, esse é o primeiro sistema, o sistema possível e determinado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, curta, compartilhe e me siga nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Muito obrigada!